Fala, meus donos e futuros donos, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que só cresce. E a você que está em mais um episódio, se está contando ou não, estamos no 7º episódio. E aí eu queria dar boas-vindas a vocês, lembrando sempre papel e caneta na mão, que agora chegou a hora de vocês terem uma aula. De antemão, quero agradecer também os nossos patrocinadores, a L Autoplacas, nossa panificação Ferretti também e restaurante Ferretti, que está aqui, ó, algumas guloseimas da Ferretti. Agradecer o Oxi Menu, a Grace Silva, escritório de contabilidade, e ao Thomas Burger, né? Aquela hamburgueria linda que eu conheço e é muito boa mesmo. Ó, estamos aqui com mais um convidado, esse cara que é incrível, do Energia Surreal. O tema de hoje é liderança autêntica. Como inspirar e gerir equipes, mesmo estando em 2 estados. Esse cara faz mágica. Esse cara faz mágica. E aí, Marcel, seja bem-vindo também. Hoje vamos falar de liderança. Eu gostei desse estúdio. Eu estou à vontade. Você viu que eu tô me achando até um apresentador assim. Né? Sabe aqueles programas aí da madrugada, né? Mas isso mesmo, esse estúdio aqui. A você fica. Cara. A minha cara tá muito bonitão. Fica à vontade para apresentar o nosso convidado do 7º episódio. Rapaz, esse cara é um fenômeno, é uma potência. Ele é uma potência. Resumiu. Já sabe quem é. Será? Rapaz, mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Palestrando aí mundo afora. Eu não sei como é que conseguiu trazer esse cara hoje. Tá com viagem agendada. É um cara, assim, autodidata. No mercado, no ramo de automação industrial. E, assim, é uma pessoa que a gente tá querendo, de fato, trazer já faz tempo. Foi um dos primeiros convidados que a gente sempre pensou. E recebam em primeira mão Erickson Henrique, a fera. Uma salva de palmas. Valeu, potência. Obrigado. Ó, eu já participei de outros podcasts, mas eu nunca fiquei tão nervoso como eu fiquei agora. Depois de uma apresentação dessa, acho que a responsabilidade veio muito grande aqui. Porque a gente vai conversar. Isso é porque faltou dizer que você é blogueiro, influenciador digital. Você é um monte de coisa. Mano. Mas, inicialmente, já gostaria de agradecer pelo convite. Vocês são 2 amigos, inclusive, 2 pessoas que eu já admiro. E a gente tem uma mentalidade muito próxima, né? Eu recebi o convite para vir para cá. Lá no meu escritório, a gente, era para receber o convite e virou lá um podcast antecipado. Um podcast antecipado e é muito massa. Isso é bom encontrar pessoas que têm a mesma frequência que a gente, que pensa desse jeito. Eu falei hoje isso pro meu sócio quando eu tava lá no escritório, eu falei bem assim, eu disse, ó, se você tiver... Claro, isso é uma frase de coach muito antiga, mas eu tô trazendo pra realidade mesmo. Se você tiver no meio da galera que gosta de beber e farrar, você automaticamente ser estimulado a beber e farrar. Se você tiver no meio de uma galera que gosta de consumir produtos ilícitos, coisas erradas, você vai ser estimulado a isso. Então, se você tá do lado de uma galera que pensa em desenvolvimento, autodesenvolvimento, autocuidado, que quer se desenvolver, você vai ser estimulado a fazer isso. Então é muito bom estar perto de vocês 2 aqui. Muito obrigado pelo convite. Poxa, cara. Nós agradecemos. Agora eu que já fiquei... Nós que agradecemos. Na verdade, faz todo sentido essa sua fala, porque eu estou do lado de 2 pessoas que, nesse ano de 2024, inclusive, foram das que mais me incentivaram, principalmente, a evoluir. Né? Em todos os sentidos. Tudo que você falou faz muito sentido. Comecei a andar com o Marcel e eu andava no pra você ter ideia, né, do que é a frequência de andar com uma pessoa. Eu andava na barbearia a cada 45 dias. Eu vou uma vez por semana agora, influenciado por ele. Não necessariamente só influenciado por ele, mas também na pegada de que a gente hoje vende nossa imagem. Então, há essa necessidade de se cuidar. E aí você também, meu primeiro podcast que eu participei, inclusive foi o seu, lá no Tracto. Então aí participei depois no estúdio. Então, na segunda palestra que eu fui fazer, você foi um cara que me ajudou demais. E assim, então, acompanhando você, me inspirou demais a me aprofundar ainda mais nas palestras, no podcast de hoje. Hoje eu tô como entrevistador, no caso, né? Eu fui ser entrevistado e estou aqui entrevistando você. Então, o quanto as coisas mudaram nesse ano e o quanto vocês foram importantes para isso. Então, faz todo sentido. Escolham bem o lugar que vocês querem estar. A primeira dica, né? A primeira dica do podcast. Escolha bem onde você quer estar amanhã. Aí, depois que você escolher onde você quer estar amanhã, escolha onde você vai estar hoje, porque aí vai influenciar. Marcel, vamos abrir o cérebro desse cara aí. Rapaz, eu queria começar assim... Erickson, como foi
que você entrou no ramo da automação? Industrial, ainda mais. Era um sonho? Massa. Ou foi uma coisa que caiu na sua vida assim, vocês, bicho, isso aqui é uma oportunidade pra mim. Eu vou mergulhar nisso aqui e pronto. Tá, Fala um eu pouquinho. tenho um problema quando eu começo a falar sobre história, porque dá vontade de chorar e eu sou muito chorão. E pode chorar aqui é o Então, lugar, assim, viu? eu no meu podcast lá, aproveitar para fazer a divulgação do PotênciaCast, que é o podcast que eu tenho com o Carlos Jorge, que o Thomas já foi, o Marcel vai ser convidado quando a gente voltar agora em janeiro. Boa. E eu já chorei, assim, a gente chegou em 100 episódios, acho que dos 100 eu já chorei em 60, talvez. Mas é porque eu começo a contar a história, as lembranças me comovem bastante, mas eu vou dizer como é que eu cheguei aqui, né, na automação industrial. O primeiro incentivo eu tive dentro de casa mesmo. O meu pai, ele nasceu no interior de Santana do Ipanema, e aí toda a infância dele, a juventude foi acometida por uma violência. Sim, meu avô era muito violento com a família, com a esposa, e não permitia que meu pai estudasse. Mas meu pai tinha muito essa vontade de estudar, e aí a história de saída dele de casa é uma coisa que já dá um filme já. Ele pegou um moedor de milho daquele de fazer cuscuz, que a minha avó mandou consertar. Ele morava numa serra e foi para a cidade, né, fazer essa manutenção. E o valor que ele tinha em dinheiro era o valor da passagem para ir para Maceió. Então ele deixou o moedor de milho lá na casa de um tio, de uma tia, comprou passagem, veio para Maceió, sim, com a chanela furada, a calça e a camisa que ele tava. Foi para casa de uma tia aqui em Maceió e disse: ó, tia, eu quero que a senhora me dê só a dormida, porque eu vou correr atrás do meu. Então foi assim que ele virou servente de pedreiro, foi limpando mato, ajeitando as coisas. E aí, nisso, ele conseguiu ir se desenvolvendo e aprendendo, assim, tirou habilitação, virou motorista, taxista, virou motorista de uma empresa de tecnologia de TV aqui de Alagoas. E nisso ele começou a trabalhar com os técnicos em eletrônica. Meu pai tinha uma facilidade muito grande de aprender as coisas vendo, né? Coisa que eu herdei também dele e que também foi um diferencial muito grande na minha vida. E aí ele aprendeu eletrônica olhando. E na época tinha lá um curso, não sei se existe ainda, Instituto Universal, que você comprava o curso de rádio e TV. E ele pegava fez esse curso por correspondência, aprendeu para ter uma base, né, de eletrônica sozinho. E assim, meu pai trabalhando com eletrônica e eu já rodei o Brasil todo fazendo isso hoje, e eu nunca vi um técnico no nível do meu pai, tipo, e aí eu tenho um hábito de falar com a gestão da minha empresa, assim, os líderes, quando eles falam bem assim, ó, o fulano não tem muitas pessoas, tem pessoas que trabalham na minha empresa que não tem curso de eletricista e tá lá atuando. Calma, fulano não tem curso. Eu faço, ó, se você negar, esse cara está negando a minha história. Porque a minha história é a história do meu pai. Meu pai também não tinha curso, meu pai aprendeu sozinho. Eu também acabei negligenciando isso na minha vida por ser autodidata e aprender. E aí, tá, voltando para esse ponto da história, eu em casa aprendi eletrônica com meu pai. Com 13 anos eu comecei a fazer manutenção e já ganhava meu dinheirinho na época que surgiram os computadores. Eu nasci no Vegel, né, que é uma periferia aqui de Maceió. E na época que começaram a surgir os computadores, eu fazia manutenção em computador. Eu aprendi... Como é que eu aprendi isso? Isso é uma história interessante também. O primeiro computador, por nascer na periferia e a gente tem uma dificuldade financeira bem restrita na minha casa, meu primeiro computador foi minha mãe, o patrão da minha mãe financiou para ela pagar assim, em largas parcelas, um K6 200. E esse K6 chegou lá em casa. Só que eu tinha uma fama e um hábito de abrir as coisas quando chegavam em casa. Rádio, TV, tudo. Eu tinha esse hábito de ser muito curioso, eu queria saber o que era dentro. E quando esse computador chegou, meu nome é Erickson Henrique, minha mãe só me chama de Erickson quando tá para dar bronca ou para fazer alerta. E se não, é Henrique. E aí quando chegou o computador, ela olhou para mim e fez: Erickson, olha, esse computador foi muito caro, eu conheço você não abre esse computador. Tá certo. Ela saiu para trabalhar no outro dia, eu não aguentei, velho. Aí eu fui lá, abri o computador. Quando eu abri o computador, não funcionou. Meu amigo, que desespero. Porque não tinha internet naquela época. Até tinha discada, mas era só de madrugada. Não tinha como pesquisar, não tinha celular, não tinha nada. Era a IG, né? A IG. E aí eu fui... Mãe, ó, deu um gamão aqui, deu um problema. Aí chamou o cara da manutenção. Teve que pagar R$50 na visita do cara. Isso era muito dinheiro. Acho que o salário mínimo era 300. 20 anos atrás, mais ou menos? Eu acho que era, né? Eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu acho. Era uns 320 E aí, eu tenho 36 anos, né? Então, há 13 anos atrás, não, 23 anos atrás. Porra. Aí... Eu não era nem nascida. Aí... Mentiroso. E aí o cara chegou com os 50... Aí o cara chegou lá, cobrou os R$50 de visita
E o cara pegou uma borracha branca, passou na memória assim, soprou, botou lá e voltou a funcionar, velho. E eu lá observando o tempo todo. Aquilo te fascinou. Não, aquilo me deixou indignado. Eu disse, como é que eu não sabia fazer isso? Ah. No outro, aí minha mãe deu outra bronca, outro alerta, na verdade. Olha, não é pra abrir o computador. Beleza. Saí no outro dia, eu fui em busca de uma apostila de manutenção do computador. E uma borracha. E aprendi como é que era o sentido do funcionamento do negócio e já sabia aquilo ali. Pronto, eu abri de novo o computador, só que dessa vez funcionou. E a partir daí eu comecei a dar manutenção na galera ali do Vegel. Era 20 conto, 30 conto pra formatar um computador, pra fazer uma limpeza. Eu era o cara da borracha, tá? Eu era o cara da borracha. E aí sim, e assim eu fui gostando cada vez mais, sabe? Da elétrica, da eletrônica. E assim, passei por diversas situações durante a minha infância e adolescência que me fez aprender sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que também influenciou muito nos meus negócios, influencia muito nos meus negócios hoje em dia. Eu sou o cara que... A gente tem um pilar muito importante dentro da minha empresa, que é o respeito. E eu sou um cara que vive da periferia, então... hoje eu sei onde eu estou e só eu sei. Hoje todo mundo sabe onde eu estou, mas só eu sei de onde eu vim e o que eu passei para chegar até aqui, sabe? E eu passei por muitas humilhações, assim, tá? Coisas que me chateavam muito, me deixavam meio indignado com isso. E eu sempre pensava da seguinte maneira, Marcelo, dizia, ó, quando eu tiver uma empresa eu vou fazer diferente. Quando eu tiver minha empresa, vai ser diferente. Um dia eu não dizia que empresa, eu dizia, eu vou ser dono do meu negócio. Você nunca quis fazer igual, né? Exato. Você sempre quis fazer diferente ou melhor, e sempre melhor do que aquilo que você tinha recebido. E é básico, né, velho? Respeito. Principalmente as experiências ruins, né? Você sempre pensou em converter isso em... Sim, sem ficar indignado, né? Sim, sem ficar revoltado. Entende né? isso, né? Eu acho que no papo que a gente teve, né, lá na Connect, a gente percebe como você lida tão bem com a questão da liderança, né? Acho que isso fez você uma pessoa melhor e te aproximou cada vez mais de saber lidar com as pessoas. Né? Sim. Um dos aprendizados que eu tive na minha vida foi uma época, o meu pai teve uma dificuldade... Sim, só para concluir a história do meu pai, assim, nasci no Vegel, assim, tive esse exemplo de trabalho do meu pai e o exemplo de comunicação, de respeito, de tratamento das pessoas, ela vem da minha mãe. A minha mãe, ela é essa pessoa comunicativa, que conversa, que trata todo mundo bem, quer o seu bem. Cara, eu espero muito que a gente tenha a oportunidade de viajar junto para Portugal, onde ela mora hoje. E vocês vão ver, você chega na casa da minha mãe, velho, ela quer que você esteja bem, ela quer tratar você bem. Isso foi um convite? Sim, com certeza. Com certeza. Quem convida paga, né? Oxe, e aí já ficou mais difícil, né? Mas vamos lá, quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos lá. Aí então assim, você chega lá, ela vai te tratar bem, ela é essa pessoa, sabe? Ela sempre foi um exemplo de nunca baixar a cabeça, assim, quando as pessoas falam alguma coisa, Acolhimento, não tem problema, né? de acolher. E foi um ensinamento muito bom. Durante a minha vida toda eu fui treinado pelo meu pai e pela minha mãe para poder ser o cara... Para dar frutos, né? Para desenvolver, para respeitar as pessoas, para não se limitar, para não baixar a cabeça para qualquer situação. E aí eu era treinado de forma assim, sem perceber. Vou te dar um exemplo. Durante a minha adolescência, meu pai passou por uma situação financeira muito apertada e eu estudava na escola particular até a 8ª série. E meu pai era um objetivo. Era 40% do salário do meu pai. Caraca, minha escola, só a escola. E eu percebia muito isso já tinha essa consciência, né? E eu via que era muito difícil para ele pagar isso aí, mas era algo que ele não abria mão. Ele queria que eu estudasse, eu queria que eu tivesse a oportunidade que ele não teve numa escola particular. E nessa época ele não estava conseguindo pagar. Então, eu percebendo isso, fui lá na escola do estado, fiz a minha inscrição e eu mesmo fui para a escola do estado contra ele, a vontade dele, ele não queria que eu fosse, eu fui lá, tal. E nesse período, o meu pai passou, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. De forma, até isso foi muito respeitoso entre eles, tipo, era muito respeito que tinha, nunca teve nenhum tipo de documento que comprovasse a separação deles. Foi isso aqui, separou e eu ficava final de semana com um, semana com outro, e meu pai arcava com todos os custos que ele podia financeiro, e minha mãe com o que podia, assim, até isso foi muito respeitoso entre os dois, sabe? Nunca precisou de um papel para afirmar isso. E nessa época, meu pai passou a me buscar de bicicleta. Meu pai morava na Santa Lúcia, vê só, e eu no Vegel. E meu pai ia de bicicleta me buscar. E a gente saía do Vegel até a Santa Lúcia de bicicleta. Eu com, sei lá,
15, 16 anos, eu acho que eu tinha. Era horrível, cara, pra mim. Passar 40 minutos no bagageiro de uma bicicleta. E passando ali, eu lembro claramente, eu passando pelo exército, ali em frente ao exército. E meu pai pedalando e tal. Só que meu pai não reclamava nunca, velho, assim, daquilo, sabe? E eu, na minha mente, eu achava aquilo horrível, horrível, horrível. Só que aquilo foi um dos ensinamentos que eu também tive com o meu pai. Porque o meu pai me mostrou naquele momento que as coisas estavam ruins, então tem uma bicicleta, velho. Mas eu vou deixar de ficar contigo, não, eu vou te buscar. Eu vou lá no Vegé, eu vou andar 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar, e com você aqui no bagageiro, e eu vou assumir e vou carregar essa responsabilidade. Depois de adulto, muitos anos depois, quando eu entrei sócio com o meu primeiro negócio, quando eu passei pela primeira dificuldade da minha empresa, e nós empresários, nós passamos por dificuldades praticamente todos os anos no Brasil, né? Tem uma crise por ano, no mínimo. Eu percebi que eu era o cara da bicicleta. Que, tipo, no momento que deu a dificuldade, eu tinha que arregaçar as mangas e dizer qual é a solução agora. Eu não posso parar. Então... Não reclamar, né? A vivência, eu tive uma sorte muito grande. Se é que a sorte existe, Não. eu tive uma sorte muito grande de ser filho do seu Pereira, da dona Laudiana, que me davam esses exemplos todos os dias. E a minha preparação Sem precisar falar nada, né? era vida, pô. Era viver. Era olhar pro lado e ver meu pai vivendo, era ver minha mãe, ver meu pai trabalhando de domingo a domingo sem reclamar nunca. Meu pai reclamou de trabalhar. É ver minha mãe com a situação financeira difícil, apertada, e viver bem. Tem uma situação bem interessante. Eu gosto muito de shopping. Gosto muito. Todo lugar que eu vou, do mundo que eu for, eu vou no shopping. É interessante que o pessoal, vamos conhecer. Quando eu tive em Portugal recentemente, vamos conhecer os pontos turísticos. Eu fui, vamos no shopping. Como é que eu... O primeiro rolê é um shopping. Eu gosto muito de shopping. E aí, por quê? Shopping tem comida, tem refrigeração, tem segurança e é tudo controlado ali, né? Você consegue fazer muita coisa. E aí acontece uma coisa interessante. Na minha infância, eu só ia no shopping uma vez por ano. E no máximo 2. No máximo. Eu ia... No final do ano, eu me preparava todo pra ir, porque eu ia jogar lá naquele negócio de jogos. No Game Station. No Game Station. Não queria falar a marca, né? Mas Pode falar, pô, porque a minha infância também foi essa aí. Eles vão nos patrocinar. Ah, tá. Então, beleza. Segue aí. Segue aí, o aviso aí, viu, Game Station. Se não patrocinar, eu vou cortar essa parte. E aí eu me preparava todo pra ir para o Game Station. Naquele período era comer algodão doce pro Game Station e tirar foto com o Papai Noel. Era uma vez no ano que isso acontecia. Evento, né? 2 vezes, quando era eu lembro que era às vezes no meio do ano, na época de São João, porque nós que somos do Nordeste, você que tá ouvindo ou escutando evento, a gente, né? não é do Nordeste. São João pra gente é um evento à parte. Então, às vezes, na época de São João, eu ia também. E naquele momento eu ia comprar roupa. A gente ia pro shopping porque era o dia de comprar roupa. E minha mãe comprava roupa sempre. Eu tenho umas fotos que são muito engraçadas, cara. Minha bermuda bate lá na canela, a camisa bate aqui. E eu nunca entendia por que a minha mãe comprava roupa de um folgada pra mim. E depois eu entendi que é porque tinha que durar a roupa, né? Se comprasse a conta, Crescia perdia, né? muito Não rápido. tem condições, não tem condições. Quem nunca, rapaz? E aí- Sapato maior do que o pé. E a gente, exatamente, a gente ia pro shopping pra esse evento. E hoje, assim, eu vou muito ao shopping. E eu sou um cara que tenho muito hábito da gratidão. Meu mesmo isso, sabe? Eu sou muito grato com quem me ajuda, com quem contribui, com quem passa pela minha vida. Eu não consigo, mesmo que eu tentasse, eu não consigo esquecer das pessoas que contribuem na minha vida lá. E todas as vezes que eu vou no shopping, eu tenho essa gratidão interna que dizer, meu Deus, eu tô vindo no shopping toda semana, às vezes, eu vou todo final de semana. Eu vou no shopping em outro lugar do mundo, do Brasil, fora do Brasil. E isso, pra mim, é um diferencial. Lembrando do menino que tava lá na periferia, De onde você tava para o que você é hoje. que sonhava tanto com isso aqui. Tem todo um significado, na verdade. Não é só ir ao shopping para... eu vou comer, eu vou beber, eu vou usufruir do estacionamento. Eu acho que mexe muito com a sua memória afetiva, né? Sim. De você... Poxa, eu ia uma vez no ano. Hoje eu consigo ir qualquer hora, qualquer momento.
E o desejo que eu tinha de ir naquele shopping, acho que só tinha um shopping naquela época aqui. É a Eu acho conquista, que né? só Eu o acho que eu só ATM, né? conhecia um. Só não, tinha tem ele. a cidade já, mas não Não, era, não, não era pra não ir. era nenhum shopping, É na porque verdade. é na a galeria. conquista, né? É como se fosse, poxa, eu conquistei isso, eu vou continuar fazendo E é o que eu gosto, né? É. De frequentar. Não é nem só para passar por lá. E nessa história, a gente nota a sua trajetória com a automação e todos os exemplos que você teve, né, dentro da infância, adolescência e tal, eu acho que até a sua vida adulta. E aí a Connect, ela apareceu em que momento? Pronto, aí o que acontece? Quando eu entrei para trabalhar na parte. Eu já adulto, né, com 18 anos, aí eu queria trabalhar. O sonho do jovem da periferia é ter sua carteira assinada. Acho que é 100%. Talvez hoje a gente vive uma geração um pouco diferente que jovens já querem ser empresários, né? E tem capacidade, realmente. O mercado digital permite isso. Mas na minha época não tinha capacidade de um jovem da periferia como eu ser empresário. Acho que era algo muito distante para mim. Talvez até tinha, mas era algo muito distante para minha mente. Eu queria ter minha carteira assinada. Então, comecei a trabalhar numa empresa de TV também, concorrente da que meu pai trabalhava, até por questão de oportunidades. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com meu pai na empresa. Eu não quis, né? E eu deixei isso muito claro pro meu pai. Meu pai era meu melhor amigo, né? E a gente conversava muito, muito, muito. Todos os dias a gente conversava. E eu falava pro meu pai o seguinte, sabe, pai, não quero ir para lá porque eu vou ser sempre o Pereirinha, o filho do Pereira. E não tem problema de ser o filho do Pereira, mas eu quero o meu caminho. E ele dizia, você tá certo, meu filho. Ele me chamava de Riquinho, né? Ele dizia, tá certo, Riquinho. Você tá certo. Eu dizia, ó, eu tinha muito receio que ele entendesse como uma certa soberba da minha parte. De não querer de não ser querer, inferior a ele. De querer ser ele. Mas não, eu dizia, pai, eu quero trilhar o meu caminho. Quero buscar o meu espaço. Construir esse legado. Exatamente. Sem essa interferência direta, que já teve, porque quando eu comecei a trabalhar na área industrial, foi uma indicação do meu pai para uma pessoa conhecida, que a pessoa conhecida viu a vaga e eu fui. E eu entrei numa empresa como auxiliar de eletrônica. Eu era o cara que consertava fontes de eletrônica, tal, trocava o componente e resolvia isso, né? Mas o meu diferencial sempre, até hoje, como empresário, é sempre fazer o diferente, sempre ser o diferencial. Então, quando eu entrei nessa empresa, eu já comecei a ver o que ninguém gostava de fazer, o que era difícil de fazer e o que tinha de espaço para poder eu aprender lá. Existe um drive, né, um equipamento da área industrial chamado inversor de frequência, que ele é o que faz o controle de velocidade. Então, tipo assim, você tem uma indústria, você tem uma esteira, a esteira precisa ter um controle de velocidade para passar a garrafa, o item, ele precisa parar, e aquilo tem que ter um controle, não é só acelerar e pronto. Esse equipamento, acho que ele nasceu na década de 60, na Europa, e chegou aqui no Brasil, eu sei que em 2005, 2006... começou a ser instalado aqui em Alagoas, tinha um espaço muito grande. Poucas pessoas queriam trabalhar com esse equipamento, porque era bem difícil. Ele tinha equipamento de 200, 300 CV, ele tinha lá seus 1.200 parafusos para desmontar, era bem trabalhoso. E eu vi um espaço nisso daí. E um cara que é muito especial na minha vida, o Marcelo, que hoje é meu sócio, ele era o cara que trabalhava com isso lá e ele sempre achava muito chato, cara, de montar tudo isso e tudo mais. Eu disse, pô, o que é chato pro Marcelo é um espaço para eu aprender, né? E aí eu comecei a ficar do lado dele para aprender e tal. E, velho, tipo, eu nunca trabalhei, isso é muito clichê, mas é uma verdade. Eu nunca trabalhei por dinheiro, nunca. O dinheiro sempre foi uma consequência da minha vida e eu demorei também a entender que ele é muito importante. E eu admiro quem aprende isso logo cedo. Por ter uma família que era muito distante do dinheiro, eu não tinha essa capacidade. Até aprender a guardar dinheiro eu demorei. Mas eu tinha essa visão de trabalhar. E o primeiro título que eu recebi nessa empresa que eu trabalhava, e até falo isso até em palestra, eu era chamado de otário. Porque eu trabalhava mais. Eu fazia hora extra sem receber. Eu estudava no final de semana, eu ganhei a chave da empresa, porque a empresa precisava que eu fosse fazer atendimentos e tudo mais, e eu ia sábado para essa empresa para estudar. Então eu ia lá, meu primeiro computador, quando eu quis aprender automação, que é a parte de desenvolvimento de software, eu cheguei para o meu sócio, que hoje é meu sócio, né? O Marcelo, que sempre foi meu amigo, tipo, o cara que eu amo de verdade, velho, aquele cara. Que vocês viram ontem. É um prazer, todos os dias, quando eu encontro ele, a gente se abraça e se beija. Se você observar, quando eu se despediu ontem, a gente se abraça e se beija, tem 15 anos que a gente faz isso e, velho, é incrível. Eu entendo que sociedades
que se desfazem, que não dão certo, mas eu não consigo entender como é que é isso, porque eu vivencio outra vida dentro Ontem a gente lá, naquele bate-papo lá em off, é perceptível, inclusive, eu disse o Marcel, inclusive quando a gente começou esse podcast, eu disse, Marcel, o cuidado que a gente tem que ter com o podcast é de levar pessoas que são realmente de verdade. Porque a gente sabe que com o meio digital hoje, a galera está vendendo umas coisas que não é verdade e a gente consegue perceber com o tempo, né? Imediato o cara monta um personagem ali e aí a gente percebe o quanto a tua liderança realmente ela é verdadeira. O que você mostra hoje nas redes sociais, ela realmente acontece, né? Ontem, no pouco tempo que a gente passou lá, e eu já tive várias vezes também na sua empresa. E aí a gente montou o tema liderança autêntica e você até disposto dar uma palestra. Dá para montar uma palestra baseada nisso. Então, hoje, o que é que você entende por liderança autêntica, né? E o que é que você faz hoje baseado nessa liderança autêntica no teu negócio, não só no teu negócio, por todo lugar que tu passa, tu deixa uma marca ali que eu sei disso. Massa. Eu vou só concluir a história da Connect que tu perguntou. Sim, sim. Aí assim, quando o Marcelo saiu da empresa, depois por ser amigo dele, eu fui conversar com ele no posto de gasolina lá. Aí todo esse time eu tinha virado coordenador técnico dessa empresa que eu já trabalhava, né? Tá crescido E bastante. aí ele disse que ia fechar, ele tinha aberto a Connect. Eu fiz a primeira logomarca da Connect, que é um C com um globo, e sai um cabo de rede de Alagoas. Fez no Word, foi? Pro mundo. Acho que foi num aplicativo desses que tinha aí, mas bem fake, bem Eu sei, mesmo. simples. E numa automação embaixo. E aí, nisso, eu conversando com o Marcelo, ele disse que ia fechar a Connect. E aí, Com um ano de empresa, né? Ele abriu em 2012, era 2013 já. Ele disse, vou fechar. E eu falei, cara, por que não fecha? Eu tinha aprendido bastante sobre administração na empresa que eu trabalhei, por ser sempre um diferencial. Eu já estava cuidando de estoque, eu estava cuidando de financeiro. Do financeiro não, mas do administrativo, compra de material, venda, tava fazendo tudo. Então eu disse, cara, eu queria um know-howzinho aí que eu acho que a gente pode utilizar. E deu certo. E aí eu virei sócio do Marcelo um ano depois que ele já estava nisso. Minha esposa estava grávida na época e loucura, assim, larguei Comprou tudo. a briga ali, disse, eu vou mergulhar nisso aqui. Sem estabilidade nenhuma. Mais uma vez, provando que dinheiro não... Que o dinheiro O cara não largou era tudo, tudo. jogou tudo pro white, rapaz, vou pegar esse Na negócio verdade, você aqui. sempre gostou muito mais de desafios do que de dinheiro, Com né? certeza, com certeza. Eu sou muito de funções, eu gosto de fazer um monte de coisa. Nesse meio do caminho, eu fui repórter do Esporte Campeão da... Eu lembro, eu vi o... Eu fui uma radialista, matéria fui um sua. monte de coisa. Sim, e eu sempre gostei muito de comunicação, né? E aí, cara, o que acontece é que quando eu... Aí a tua pergunta foi sobre liderança. autêntica. Então, aí é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente trabalhar bem principalmente para os empreendedores que estão ouvindo ou assistindo a gente. Quando eu entrei como sócio na Connect, era só eu, Marcelo e uma malinha de ferramenta. Então a gente tinha que trabalhar e se esforçar, absurdo. Era domingo a domingo, sem hora para trabalhar. Era hora para começar, sem hora para terminar. Acho que isso aí é o normal de qualquer empreendedor, né? Iniciou... Somente nesse ano, né? Não tem condições. Se quiser chegar em algum lugar, né? Não tem condições. Aí não tem outro caminho, a não ser que você tenha uma verba boa que você... Você tem que ser tudo, né? Como diz o pessoal lá da Connect, essa geração mais nova, diz assim, se eu tivesse a vida de herdeiro, o pessoal fala lá. Bom, se eu tivesse a vida de herdeiro, isso é um termo que o pessoal usa. E aí, a gente trabalhava bastante, só que eu sempre gostei de gente, cara. Eu sempre gostei de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de dialogar, eu gosto de resenha, eu gosto muito de pessoas. Tipo, final de semana na minha casa, praticamente todo final de semana tem gente diferente. A minha esposa era diferente de mim, é muito interessante, que ela é mais retraída, e tal. E eu sou o cara que gosta de ter gente. É o oposto, né? Eu gosto de ter gente e tal. Eu gosto de conversar, isso me faz muito bem também. E eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí, Thomas, respondendo essa tua pergunta, a Connect cresceu bastante quando eu aprendi que o maior investimento de uma empresa era em pessoas. E aí isso foi um aprendizado dentro da empresa mesmo. Eu comecei a investir em pessoas, o principal. Como é que se investe em pessoas dentro de uma empresa? Tem várias formas, né? Mas existem também formas erradas. Que muitas vezes as empresas elas pensam em investir só de forma de investimento financeiro, que é super necessário. Todo mundo também precisa de dinheiro. Você materializa, né? O investimento. Mas é um item só, sabe? Sim.
Eu frequento empresas grandes hoje em dia, multinacionais, e eu vejo que, tipo, eu entro e o gestor, ele entra na empresa e ele nem olha nos olhos dos colaboradores. Eu faço maior questão de falar com todos os meus colaboradores. Pode estar os 24 aqui de Maceió, os 10 lá do Pará, não importa, onde eu tiver, se tiver 30, se tiver obra que a gente inicia nova que tem 30, faço questão de falar com todos os colaboradores. Para mim, isso é básico. Não é estratégico, não, viu? Isso é básico, né? É o mínimo. Não é eu vou fazer isso porque o pessoal vai me rotular como uma pessoa boa. Não, é básico. Eu chegar e cumprimentar e falar quando eu vou embora. Só tem um momento que eu me afasto dos meus colaboradores e bom que eles entendem. É quando eu tô estressado, cansado. Eu sou um cara que me preocupo muito em não ser rude e grosseiro com as pessoas. Então, quando eu tô estressado e a gente às vezes passa por dificuldade financeira, problema com tem CNPJ, já lascou, né? Nesse momento, eu me afasto. E a turma já sabe, ó. O pessoal já conhece o time, né? Tá nesse momento, lá, não. Tal. Aí eu vou pra minha sala lá, fico lá na minha. Mas é interessante também, porque eu gosto muito das pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas. E eu observo muito que isso é retribuído, cara. Quando você cuida das pessoas, volta. Ontem eu tava na minha sala, eu participei de reunião a manhã inteira. E aí, daqui a pouco, o pessoal bateu lá na porta e fez. Quando eu desci, aí eu passei por uma colaboradora, ela fez assim, Henrique, a dona Val, que é a zeladora lá, que é meu anjo da guarda lá, a dona Val disse que tu não desceu pra ir no banheiro. Tu tomou água hoje? Eu, não, tomei, a dona Val levou água pra mim. Eu falei, pô, que massa, tá ligado? Assim, tu tomou água hoje? Preocupado até se eu tipo, tomei água. É uma coisa muito genuína isso, cara. Cuidado de mãe, né? E é isso que eu procuro dentro da minha empresa, sabe? É que a gente se cuide. A gente não precisa ser família. E que tá? seja recíproco, né? Acabar com esse clichê, isso também eu acho que é um clichê errado. Não, a nossa empresa é uma família. Não é família. São família coisas totalmente diferentes. São coisas diferentes. Mas nós precisamos nos respeitar e nos cuidar. Isso a gente precisa. Ponto. O que é imprescindível para você nessa situação? Da liderança para com eles. Vamos lá. Quem foi o maior líder que pisou nessa terra aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ponto. Respondi para você. É seguir o que Jesus Cristo nos passou. Jesus Cristo cuidava, acolhia, ensinava. E perdoava. A gente só não consegue ser igual a Jesus Cristo no ponto de não falhar. Sim. Mas de não falhar, de não pecar. Mas fora isso, a gente tem que acolher as pessoas. É imprescindível acolher, ouvir, dar oportunidade, cara. Eu luto com a minha... É incrível, eu luto com a minha liderança. Se eles estiverem assistindo isso, ouvindo isso, eles vão entender o que eu tô falando agora. Eles vão concordar. Eu luto com a minha liderança quando eles vêm pedir para demitir alguém dentro da empresa. E aí, tipo assim, por que eu luto? Porque eu quero que dê oportunidade. Só isso. A pessoa pode ser ruim no profissional, mas ela é um ser humano. Ali por trás tem um ser humano. E a gente tem um ser humano que faz a feira de casa, que usa aqui salário para comprar remédio, que paga hospital, que tem N coisas, que cuida de uma família. E a esse ser humano, eu gostaria que você desse uma oportunidade. Não ao profissional que está lhe dando dor de cabeça. Dê uma oportunidade a esse ser humano. Dê oportunidade. Tem gente que realmente não merece estar no meio da empresa, no meio corporativo, porque não quer evoluir. Aí sim a gente vai fazer o desligamento. Depois de um tempo, assim, depois das oportunidades é que você realmente vai decidir, né? Se aquela atitude deve ser tomada. E faz todo sentido o que tu está falando, porque eu luto também frequentemente, e hoje muito menos, né? Porque, graças a Deus, a gente tá com um quadro de funcionários hoje muito bom mesmo. Mas, por diversas vezes, as minhas lideranças, assim... Porque, para elas, não é nenhuma maldade, né? Para elas, ali não tem mais jeito. E aí, já teve vários colaboradores que já era para demitir mesmo ali. Eu disse, não, peraí. Deixa eu dar mais uma oportunidade. Deixa eu conversar. E aí, quando a gente começa a perceber que o lado humano ali, ele existe naquele funcionário também, que muitas das vezes aquele cara não está passando por um momento muito bom. E aí, como a gente pode ajudar, como a gente pode resolver, ou se realmente é o que ele quer sair e tal. Porque se for realmente o que ele quer, até fazendo isso, demitindo, a gente vai ajudar ele. Sim. Né? E aí eu chamo vai libertar. É melhor entender. Não, eu converso. Melhor entender, eu converso olhando nos olhos, assim, chamo na minha sala lá, num lugar mais restrito, seguro. Isso. Eu digo, vamos lá, o que é que você quer? O que é que você quer, cara? Me responda para eu entender o que é que eu devo fazer. Eu não estou entendendo. O que é que você quer? Diga aí. Você quer sair da empresa? Bora fazer um acordo aqui, pô. Vamos negociar. Vamos resolver o problema, o seu e o meu.
É. E o de todo mundo. Ah, porque não envolve quero todo sair. Então, bicho, você tá comunicando uma coisa diferente. Você tá importante. fazendo uma coisa e agindo de outra. Tem uma antropóloga, eu li agora há pouco um livro chamado As Quatro Estações da Alma. Foi o último livro que eu li. E esse livro ele ainda tá muito na minha cabeça, porque foi o último livro que eu li, do Sérgio Cortella e do Rossandro Klinger. E num determinado trecho do livro ele fala sobre uma antropóloga americana chamada Margaret Mead. E ela tem uma frase, velho, que guarda essa frase pra vocês, olha como é que é. O ser humano, ele tem... Nós, seres humanos, nós agimos... É mais ou menos assim a frase, né? Não vou lembrar exatamente, mas nós, seres humanos, nós agimos de 3 formas. Existe o que a gente diz, o que a gente faz e o que a gente diz que faz. Pega essa visão aí. A gente diz... Repete, por favor. Existe o que... Ela fala assim, existe o que dizem, o que fazem e o que dizem que fazem. Porque o que acontece? Eu digo algo pra vocês aqui, tô dizendo a minha história, né? Isso. Mas só vai saber a verdade quando quem me vê o que eu faço, né? E o que eu digo, o que eu faço também é minha história. Tipo, então eu digo... São 3 visões diferentes. E o ser humano é assim. E isso me fez abrir a mente para refletir e pensar da seguinte maneira. A pessoa que está agindo de má fé, muitas vezes, ela não é o vilão de novela. Eu digo isso para os meus líderes. Eu não acredito no vilão de novela. Existe. Existe gente que quer o mal dos outros, com certeza. Mas eu não acredito. Eu não acredito que a pessoa fica, hoje eu vou prejudicar Hoje o eu vou Thomas. fazer mal. Hoje eu vou prejudicar o Marcelo. A intenção ali, né? Eu acho que a pessoa que errou, ela só errou sem entender o que está errando, ou porque ela tanto quis um benefício próprio, que ela não ela percebeu que ia interferir Que ela na vida das atrapalhou, né? pessoas. Que Atrapalhou a exatamente. outra. Então, assim, se a gente parar e observar para essa frase dessa antropóloga, a gente vai entender que a pessoa ela tá dizendo uma coisa, mas ela está fazendo outra. Às vezes a pessoa tá... E ela nem tá percebendo isso. E se você perguntar ela, como é que você faz? Ela vai dizer como faz, de um jeito totalmente diferente. Você ela tá sendo incoerente, né? E as pessoas agem assim não é porque querem ser mal. E é por isso que eu chamo para conversar. E uma coisa muito importante também para os líderes, e aí eu vejo que às vezes a gente falha por conta da questão de tempo e falta de tempo, é dar feedbacks positivos. A gente cobra muito do nosso time, porque toda vez que erra a gente cobra, mas quanto tempo você, líder, definiu aí na sua agenda de semana ou mês, não sei como é que é o seu tempo, para poder dar feedbacks positivos? Porque feedback negativo a gente dá automaticamente, tá? Na hora. Você ali. viu Você tem errado, tempo pra você tudo, tá né? errado isso aqui, ó. Quem fez isso aqui? Não. Quem tá pegando isso aqui? Quem botou isso aqui? Quem azedou isso aqui? É rápido. O feedback negativo é rápido. A sua fala tem uma sintonia com tudo que a gente vê ao longo desses 6 e hoje 7 episódios, porque existe eu, como lido com muitos clientes, graças a Deus, a gente vem empresas, sempre né? conversando com as empresas e assim, é muito difícil hoje você contratar, né? A mão de obra, seja lá ela qualificada ou seja uma mão de obra sem qualificação. Ainda assim, está muito difícil de contratar. E ainda mais difícil de reter. A gente vem falando isso esse tempo todo. Sim. E aí, você não falou sobre isso, mas falou num ponto que talvez seja a chave, a virada de chave da coisa, né? Como é que eu vou fazer para reter? Poxa, o feedback é uma coisa que ele é de praxe para quem lê, para quem estuda sobre gerir pessoas, que eu acho que é uma coisa que você faz, pelo que eu já percebi, e é algo que está aqui, entendeu? É uma coisa que a gente quer passar, principalmente para quem escuta, para quem assiste, que, cara, tenta programar assim dentro da sua empresa. Poxa, eu vou tirar uma vez no mês, começar a fazer um programa de acompanhamento com o seu funcionário. Não precisa ser algo muito... A gente fala em programa quer dizer processo, criar esse processo, né? Às vezes a pessoa entende isso como algo extraordinário. Eu vou criar um negócio. Preciso fazer um slide, uma apresentação. Não algo. precisa. É só ter o Só diálogo. chamar ele para sentar e conversar no escritório de forma individual. Às vezes você forma... vai perder uma mão de obra que é essencial para o seu negócio, que foi boa em algum momento, e se perdeu em alguma falta de comunicação, e você simplesmente vai deixar o cara embora. Muitas das vezes até por uma interpretação do próprio colaborador. Às vezes o cara, você fala com algum outro colaborador, aquele cara que é muito bom, interpreta que você talvez elogiou ele, não elogiou ele também, ele já começa a desandar. Então, essa sua fala é muito forte para quem hoje quer ser um bom líder. Cara, o feedback, principalmente positivo,
é extremamente necessário. Como você falou, dinheiro tem gente que acha que se der um aumento todo mês, vai reter o colaborador. Mas não é suficiente, não é sobre isso. Então, eu aprendi com o tempo que isso é necessário. Tem muita empresa que não gosta de elogiar o funcionário e mostrar o ponto positivo dele com medo de que o funcionário não saiba lidar com o elogio. Tem muito ser humano que não sabe lidar com o elogio. Mas aí já não é um problema de quem está elogiando ou quem está mostrando o ponto positivo. Isso eu tenho feito na empresa lá. Uma vez na semana a gente faz a oração junto, quando eu preciso pontuar o que eu recebi durante a semana. Os colaboradores do salão, por exemplo, toda semana eu recebo mensagens que o cliente manda falando o nome dele. Só Matheus, Raoni, Ana, Natália, enfim. O pessoal da cozinha às vezes não são conhecidos, mas são também citados pela agilidade, por tudo. Então, eu faço questão de pegar o print ali e dizer, ó, vem ver isso aqui. É uma palhaçada, pô. Toda semana é reclamação tua. Aí quando eu mostro a mensagem, aí o sorriso dos meninos vem aqui. E aí eles acabam percebendo que, cara, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô sendo visto pelo povo. O povo tá dizendo meu líder e o meu líder tá me mostrando. Eu podia reter aquilo ali, esconder para dizer, não vou nada mostrar, senão eles vão ficar tudo empolgados. Isso aqui não, vou mostrar isso aqui, vão ficar empolgados, vão querer... Não, de jeito nenhum. Eu acho que eu só melhorei e todos os outros só melhoraram depois que a gente começou a aplicar isso aí. E assim, se colocar no lugar do outro é uma coisa que é fundamental nessa situação, né? Sim. Porque você falou essa questão de que a crítica a gente faz imediata. A gente não espera o tempo, não espera ter aquele momento. Não é só no trabalho, em casa também. Tá? Sim, qualquer lugar que a gente tá. A crítica é imediata. Isso, porque e a gente a insatisfação ela é mais forte do que a satisfação. Aconteceu uma situação parecida, assim, tipo assim, porque a gente diz assim, a gente tá falando aqui sobre mostrar o ponto positivo, dar feedback ao colaborador. Aí as pessoas acham que o líder tem que ser aquela pessoa que tem que toda hora estar elogiando. Não. A gente tem que cobrar e também elogiar. Aconteceu recentemente. Eu precisei chamar um colaborador e dizer, fulano, é o seguinte, tu quando chegou aqui, tu era muito proativo. Tu sempre deu conta de tudo, eu sempre assim, elogiei você e tal, pensei até em outra função e tal. Só que eu tô percebendo que tu tá desandando. Tá acontecendo alguma coisa? Aí comecei a mostrar os pontos negativos que ele tava, tal. Quando foi depois de 2 meses, eu chamei de novo. Quando eu disse, eu quero falar contigo. Aí ele já ficou desesperado. Eu disse, tu acha que vai me demitir? Aí eu disse, é o seguinte, você lembra da última vez que eu chamei para conversar? Foi para reclamar. Dessa vez eu quero lhe parabenizar. Sabe por quê? Porque são poucas as pessoas que recebem uma crítica e procuram melhorar ou resolver ou até entregar muito mais do que estava entregando no início. E aí, nesse dia, eu disse, bicho, parabéns por essa mudança, pela vontade de melhorar, de continuar com a gente. E hoje, além desse elogio, eu quero te dar um aumento. Só para você entender que vale a pena. Mas não foi um aumento de serviço, não. Né? Não, de dinheiro, tá. de remuneração. Boa observação. Eu quero te dar um aumento, só para que você entenda que vale a pena fazer da maneira correta e principalmente entregar um pouco mais. E aí, cara, de lá para cá, nunca mais eu precisei chamar para mostrar pontos negativos. Do contrário, sempre que eu posso, eu digo, poxa, tem um colaborador nosso lá, o Matheus. O Matheus, ele me ensinou uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. O Matheus, além dele elogiar uma pessoa, ele consegue elevar a autoestima das pessoas. Então, isso aí, eu aprendi com o Matheus de fazer isso aí quando necessário, assim, do nada chegar num colaborador e mostrar um ponto positivo dele. Dou ali o ponto positivo e saio. Não preciso também estar ali conversando muito tempo. Então, faz todo sentido isso que você falou, de dar os feedbacks positivos. Eu gostaria de... Eu estava até vendo aqui nas minhas anotações, porque tem uma pesquisa que eu ainda vou passar essa pesquisa até o final, sobre essa questão de liderança, e também é um ponto muito importante. Na minha visão de liderança, e aí já que a gente está conversando com empreendedores aqui, né, que estão ouvindo a gente, ou assistindo, eu simplifiquei ela e criei um método. Não é método ainda, porque tipo, para ser método ele precisa ser validado e tudo mais, mas é o que eu aplico na minha vida. Certo. É a metodologia que eu aplico na minha vida. E aí eu dividi a liderança em 3 estágios, assim, em três pilares importantes, na verdade. Que aí eu chamo de CEP. Sabe o CEP de localização? Você precisa se localizar desse jeito. Eu falei assim,
E seria comunicação clara, empatia genuína e propósito compartilhado. Então, se você trabalhar bem esses 3 pilares dentro do seu negócio, ou se você é líder, não é empresário, é um intraempreendedor, que é muito importante, inclusive. E se você pretende ser empreendedor, você primeiro precisa ser intraempreendedor. Você precisa primeiro empreender dentro do negócio dos outros, com risco minimizado, para depois você conseguir empreender no seu negócio de forma mais tranquila e mais sossegada. E se você é intraempreendedor, você precisa trabalhar bem esses 3 pilares. Comunicação clara, empatia genuína e propósito compartilhado. Como é que funciona isso? Tem um psicólogo alagoano da cidade de Penedo, aqui em Alagoas, que eu gosto muito dele, chamado Vinícius Barbosa. O Vinícius é um cara, ele fala sobre liderança. Eu o contratei para dar um treinamento de liderança para a minha equipe, inclusive para os meus líderes. E dentro desse treinamento, foi interessante que ele foi falando das coisas do treinamento. Claro, e a gente tinha um feeling muito parecido já. Talvez a gente já tinha esse feeling, porque eu já tinha assistido uma palestra dele, e talvez por isso até eu o contratei para dar esse treinamento lá dentro da minha empresa. E quando ele foi falar sobre comunicação, ele disse, a gente pode dividir a comunicação em 3 letras também, ele dividiu lá. Ele botou COD, C-O-D, tipo código. Comunicação é COD, ele falava. Que é com clareza, objetividade e direção. Ou seja, eu até peguei aqui na anotação para poder não falar errado, até porque é uma fala do Vinícius e é importante eu replicar ela de forma correta. Aí ele fala, como, o que e para quem. Quando você vai se comunicar, você tem que... Como vai ser feito isso? O que vai ser feito e para quem? Ou seja, é um ciclo. Eu digo dentro da minha empresa que toda atividade, toda demanda, ela tem começo, meio e fim. Toda demanda. E o fim sempre é o feedback. No mínimo. Positivo ou negativo, o feedback tem que existir. Tem que ter pronto. Tipo assim, Marcel, faz um favor pra mim. Tu pega ali um café pra mim. Fiz um pedido, né? Você foi lá, não tinha café. Você voltou. Eu vou voltar aqui olhando pro Marcel. E aí, Marcel? Não tem. Não, cara, você tem que ir lá e me dizer que já não tinha café, porque você já antecipou o nosso tempo, o meu e o teu. E a gente, é claro, um exemplo apenas, mas precisa ter um feedback para o fim de ciclo. E se você tiver algo a mais, né? Não tinha café, mas tinha chá, tinha água. Pronto, aí já é o diferencial, né? E aí, bom, dentro desses 3 pilares, assim, comunicação, primeiro, importante. Ter uma comunicação clara com o seu time. E como é que vai te ajudar a ter uma comunicação clara? Eu sou um cara que vem da periferia, fui criado por uma família que falava um português muito errado, que não tinha estudo, realmente não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem falo isso como ostentando o que eu sou hoje, não, de forma alguma. É só para deixar claro que a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que se comunica hoje aqui, que está falando com vocês e que fecha negócios com líderes de grandes empresas, ele é o mesmo menino lá da periferia, só que ele encontrou nos livros a oportunidade de aprender a se comunicar melhor, de ter assuntos importantes, de ser uma pessoa interessante. Então, uma dica muito importante para quem quer melhorar a comunicação é leitura. Eu não gosto de ler, eu já ouvi essa frase várias vezes, e aí eu digo a mesma coisa. Eu digo, eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu tenho que fazer atividade física porque é necessário, eu tenho que ler porque é necessário. Ler é uma atividade física. Ponto. Ler é uma obrigação para melhorar a comunicação. Mas eu não gosto de ler. Cara, é difícil fazer só o que você gosta. Você tem que abrir mão de fazer o que você quer crescer, você tem que crescer, você cresce. Se for fazer só o que gosta, tem gente que vai só dormir por aí, né? Não tem condição. Então, assim, leitura, ela é uma atividade física. É uma forma de melhorar a sua comunicação. É interessante porque, assim, empreender não é só você só vender. Beleza, você precisa ser ótimo em vendas. Mas você precisa saber para onde o teu negócio está te levando. Porque, assim, se você não tem direção nenhuma, qualquer lugar vai servir, pô. Qualquer lugar tá ótimo. Mas você precisa realmente, pelo menos, ser bom naquilo que você está disposto a fazer. Eu falo sempre, eu digo e repito isso. Não é só vender, é vender melhor.
É você aprender a vender o seu negócio da melhor forma possível. Eu vejo você fazendo isso no seu negócio o tempo todo. Vi de perto, sigo você hoje no Instagram, vejo você falando sobre liderança. E aí é um assunto que eu queria entrar agora, que é justamente falar um pouco sobre o cara que vende automação para para grandes indústrias, ele não precisa estar se mostrando numa rede social, porque a rede social, o cara que tem indústria, ele nem, como você falou, ele nem tem rede social. Ele nem Ninguém tá nem sabe aí nem pro quem é Instagram. ninguém sabe nem quem é o dono, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho da importância da rede social para o Henrique, o Erickson Henrique, e para a Conecta. Guarda esse daí pro final, porque eu acho que a galera vai ter que segurar até o final com a gente pra poder pegar. Esse daí é a chave de ouro, tá? Principalmente Eu vou guardar. Ele Não, tá no estúdio. Já tá deixando a Ele gente. tá no estúdio parecendo de TV e tá retendo a não, audiência. é, igual pra pô, TV, Vou ó. reter a audiência. Quem sair vai perder a benção. Quem sair vai perder a benção. Deixa eu só concluir o CEP. Sim, Aí, sim. comunicação, muito importante, comunicação clara. E aí, você quer melhorar a sua comunicação como? Livro, leitura e estando próximo de pessoas que se comunicam de uma forma que você deseja que se comunique. Pô, Thomas se comunica muito bem, então eu vou estar perto do Thomas para ver como é que faz isso. Eu não consigo gravar vídeos, tal. Existe, e assim, é um empecilho que é muito mais que vontade, é psicológico. Existe uma pesquisa de Harvard que fala que o maior medo do ser humano é falar em público. O segundo maior medo é morrer. Diz aí a lógica. Diz aí que reserva. O primeiro maior medo do ser humano é falar em público. É muito maior que morrer. E o segundo maior medo é perder a vida, cara. Então, assim, existem muitas barreiras de fazer o que a gente tá fazendo aqui em frente a câmeras. E assim, mas eu acredito que isso pode ser treinável. Eu acredito que uma psicóloga, um psicólogo pode te ajudar também. Então, assim, se você quer já um diferencial, mas você precisa se comunicar. Eu falo isso para meu time de liderança. Líder precisa se comunicar de forma clara e bem. É um primeiro ponto. Segundo ponto, a empatia genuína, que é o que você acabou de falar agora. Você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que ser acolhedor, porque não é só assim. Na minha empresa, a gente faz o seguinte, ó. Chegou atrasado, não vem primeira porrada, não. Primeiro a gente vai conversar e saber por quê. Vamos ser empáticos com a pessoa. Então, tem um caso de colaborador da empresa que ele estava uma semana chegando atrasado. E aí, a líder dele chegou para mim e fez, o fulano tá chegando atrasado. Porque o pessoal tem o hábito de me comunicar, assim eu peço que sempre me comunique sobre as suas situações. Aí a primeira coisa que eu digo, chama para conversar. Primeiro você tem que entender o que está acontecendo Tentem com ele. resolver. E aí a gente descobriu que ele cuida dos avós. E um dos avós dele me parece que tem Alzheimer, não sei exatamente qual o processo. E ele cuida desses avós, então assim, ele tem uma dificuldade de chegar cedo na empresa por conta disso. Então aí eu falo, como é importante a gente entender a história do ser humano que está por trás. Senão a gente só ia dar porrada, no caso, dizer, irresponsável, que chega atrasado. Então assim, tem que ser, e isso, eu trago esse ponto porque tem que ser empatia genuína. Você tem que ser genuíno na sua empatia. Ou seja, você quer saber de verdade. Não é só ser empático. Eu vou me importar com o que o Marcelo... Será que o Marcelo tá com frio aqui? Não. Só para saber e depois lá Eu gosto do ar-condicionado frio e ele vai ter que aguentar o frio também. Né? Exatamente. Tá super agradável, inclusive, o estúdio aqui. Só tô dando um exemplo porque a gente tá num ambiente climatizado, né? Sim. E aí, eu tenho que saber de verdade se eu tô incomodando ou qual o incômodo que aquela pessoa tem. Então, pro líder, a empatia genuína, ela gera reciprocidade. Quando você... Isso, gente, não pode ser estratégico. Isso tem que ser natural. Se você começa a ser empático de forma estratégica, você está sendo falso. Você tem que se importar realmente com as pessoas, tem que ser de forma genuína. E isso vai ser reciprocidade, porque quando você ajuda uma pessoa, a pessoa quer lhe ajudar, é automático. Quando tu trata bem os colaboradores lá na lanchonete, eles vão querer fazer o bem para tu. É nítido. Quando chega lá na tua lanchonete, é nítido que todo mundo quer fazer o bem para tu, porque tu trata bem as pessoas, pô. Isso daí é muito natural. E eles não fazem, eu percebo também que quando a gente faz o bem para eles querem fazer o bem para mim, e eles acabam entregando isso igual ou melhor para o cliente também. Isso vira uma semente que vai germinando no coração de todo mundo. Isso aí é um código, né? Grava esse código aí, como diz o Pablo Marçal. Pega esse código aí, porque isso aí é um código. Você só multiplica de uma forma bem natural. Bem natural. E as pessoas começam a tratar os seus clientes bem, que é o que todo mundo quer ser bem tratado. O Thomas fala isso o tempo todo, de que assim, é impossível você tratar o seu colaborador mal
e ele tratar os seus clientes bem. Ele pode fazer isso na primeira vez que ele chega, né? No primeiro mês ali, na primeira semana, ele vai tratar bem, porque é dele. Mas a partir do momento que ele começar a ser só pisoteado ali, não vai ter como, cara. Ele só tá recebendo cravo, não tem como ele entregar rosa, Nós não. falamos isso em off hoje, inclusive, eu dizendo a Marcelo que eu tava pensando no carro essa semana sozinho e dividi com ele hoje. Eu disse, bicho, mão de obra tá escassa, sabe-se disso. Todo mundo, a dor de todo empreendedor é a mesma hoje, todo mundo reclama. Mão de obra está escassa, não existe. E aí, você falou tudo na sua fala sobre liderança aí, que as pessoas elas estão cobrando da mão de obra, elas estão pedindo que seja a melhor do mundo, mas elas não estão tratando a mão de obra como seres humanos. Estão tratando apenas como mão de obra. Então, isso aí fecha essa fala, porque como você trata, eles lhe tratam e vão tratar os demais. Ontem, e aí olha o que é essa semente, o código que você falou. Eu trato bem meus colaboradores me tratam bem, meus colaboradores também tratam meus clientes bem, e aí meus clientes fazem o quê? Tratam todos nós bem. Ontem chegou um grupo de clientes, 4 famílias, e disse, vamos tirar uma foto ali fora? E a gente saiu para tirar foto. Os 5 colaboradores que ficam mais ou menos fora lá. E na hora de tirar a foto, tiraram um panetone cada um da bolsa e entregou a gente, fez. Isso aqui é um agradecimento por vocês nos atenderem tão bem durante todo o ano. Que incrível, né, cara? Diz aí, o seu cliente... Meu cliente se propôs a... A gente, lá na Conecta, a gente estava fazendo dessa semana, eu liberei a compra de material das cestas dos nossos clientes. A Isso gente me emocionou, tem que dar pro inclusive. Não, cara, mas... Me deixou feliz receber demais, de um cliente. Receber de um fornecedor é muito normal, né? Agora normal, receber de um o cliente. fornecedor, ele tá retribuindo talvez o lucro, a gratidão, tal, mas do eu acho cliente... que isso é assim, o resultado de todo o trabalho que é feito. E melhor que qualquer dinheiro, qualquer resultado financeiro. Não, com certeza, cara. Pelo menos para mim, assim, aquilo ali foi uma confirmação, não só para mim, para os colaboradores. As meninas assim, perfeito. A gente reage como? Porque a gente sabe nem como reagir. E algo tão simples, aparentemente, mas de um significado, cara, incrível. E acaba sendo essa... totalmente inesperada. Não, né? inesperado. Diferente de tudo que a gente já viveu. Erickson, hoje tu tem que se dividir em Connect, Alagoas, Pará, Sebrae, palestras, eventos e ainda sobrar tempo para a família. Como é que tu faz hoje para dividir esse tempo, irmão? É difícil demais, cara. A minha gestão de tempo, ela é feita assim, aprendi na porrada mesmo. Tem uma música tem uma música que fala assim: a vida me ensinou na porrada. E a vida me ensinou na porrada a aprender a fazer gestão de tempo, porque eu era muito mal nisso, muito ruim. Eu só queria trabalhar. E aí, a porrada que eu falo é que o meu psicológico começou a me cobrar isso. A família faz falta pra gente. Eu que tenho uma filha, e quem tem filha, sabe? A importância de estar perto dos filhos. Eu que tive uma criação muito próxima dos meus pais, então, assim, de estar perto de... E hoje eu digo que a minha filha ela é mais importante para mim do que eu para ela, porque talvez ela tem uma importância muito grande no ser humano que eu sou, que eu compartilho aqui com os outros, porque eu quero ser genuíno também com ela, sabe? E como é que eu faço gestão de tempo? É agenda, cara. É anotação. Tem que ser. Eu tenho uma agenda muito difícil de lidar, porque eu tenho empresa em Alagoas, no Pará. Agora, nesse momento, a gente está com a obra no Paraná, por exemplo. Eu estava hoje em reunião com o líder da obra do Paraná, ajustando a vida dele, porque uma das situações, falando sobre ainda a empatia genuína, primeiro me preocupei muito, esse cara estava 3 meses longe de casa. E dia 5 de dezembro foi o aniversário dele. Eu intimei ele a voltar para casa. Sabe, tu vai voltar para casa e vai ficar com a tua filha e tua esposa. Ele, não precisa que ela vai. Comprei a passagem dele, só 1 semana você vai ficar em casa, de boa. E agora ele vai... Natal e Ano Novo, mesma coisa. Eu falei, liguei para ele e fiz, como é que tá a obra aí? Tá? Como é que tá pra você sair da obra? Primeiro eu ouvi o cara, como é que tá? Não, tá tranquilo. Eu fiz, organize tudo aí, que do dia 20 ao 23 você vai para casa. Vai passar o Natal e o Ano Novo em casa, depois você vai voltar. Há diversas situações que a gente que trabalha com manutenção precisa estar... Lógico, eu já passei muitos natais, Ano Novo,
muita situação. Principalmente no início do processo. Não, ali, né? não, nem no início, pô. Ano passado, ano retrasado eu tava. Natal e Ano Novo fora. Porque é uma dor de quem trabalha com manutenção. Quando é que a manutenção atua? Quando param as coisas. Quando para a indústria. Manutenção de shopping, faz que horário? Quando o shopping fecha, é madrugada. Manutenção de indústria. Verdade. Indústria não para nunca. Quando é que faz manutenção de indústria? O seu No negócio Natal, no Ano Novo, no O seu Carnaval. negócio é muito parecido com quem trabalha com festa, né? Pronto. Quem trabalha com festa e eventos, enquanto todo mundo está se divertindo, você está trabalhando, né? É uma E dor acaba que aparecendo. a gente tem que conviver. Quem trabalha com manutenção, inclusive eu falo direto isso com a minha turma. Ó, minha gente, existem diversas profissões, tá? Manutenção é assim. Manutenção, você tem que trabalhar no Natal, no Ano Novo, porque é quando a no indústria momento para. de pausa mesmo, né? A indústria só para nesse momento. Então a gente não tem essa opção. Muitas vezes Natal, Ano Novo, eu já tive que sair de casa no meio de uma ceia, pô. Uma usina deu um problema aqui. Uma vez a minha esposa até me acompanhou. Uma vez não, 2 vezes minha esposa me acompanhou. Como sua De ir assistente. e ficar na recepção da usina me Eu acho esperando. que ela E tava lá. desconfiando desse cara, tu não acha não? O cara saindo no meio da ceia de Natal. será que é Talvez, verdade? Será que ele ia ser Será aí que em esse outro peste lugar? em outra família? Peraí, eu vou atrás dele. talvez até sim. E aí, Duvido, não. e aí, assim, é uma situação. E como eu faço para organizar minha agenda? Eu investir em ferramentas adequadas para isso. E utilizar uma agenda. Hoje, dentro da minha empresa, a gente usa uma agenda compartilhada. Tipo, eu consigo colocar tanto atividade na agenda dos meus colaboradores, eles conseguem na minha e conseguem saber se está disponível ou não. Quando a gente vai marcar uma atividade, a gente seleciona a pessoa, já marca de lá. Fulano está ocupado nesse período, tá aberto, tá difícil e tal. Vou viajar, eu já travo minha agenda naquele dia. Eu sei que nossa ponte aérea é muito difícil aqui para Maceió, não tem voo direto para quase lugar nenhum. E aí vou para algum lugar, eu já vou lá na agenda e travo, porque eu sei que ninguém vai conseguir marcar nada para mim naquele período, porque hoje, graças à questão da tecnologia, a gente faz muita coisa remota. Então, eu acesso computadores lá no Pará, eu mudo a automação direto daqui. Fiz isso ontem, vou fazer isso amanhã, no sábado, que amanhã vai ser um sábado. Amanhã de manhã eu já programei, quando eu estava almoçando, agora eu estava conversando com o colaborador e marquei um atendimento. Eu vou atender, ele vai ligar o computador lá e eu vou acessar por aqui e vou fazer uma alteração de um programa. Então, isso é feito através de uma agenda, através de uma equipe muito fortalecida também que ajuda nisso, e comunicação, através da comunicação. E só para terminar, dos 3 pilares, para a gente não deixar em aberto isso, porque eu sei que a gente está chegando perto do fim, faltou um só. O propósito compartilhado. Então, um bom líder, ele precisa trabalhar, isso é no meu ponto de vista, é óbvio, né? Ele precisa ter 3 pilares importantes: comunicação clara, empatia genuína e o propósito compartilhado. O que é o propósito? Tu falou, Marcelo, agora há pouco, que quando o cara não sabe para onde vai, Qualquer lugar serve. qualquer lugar serve. É isso. Como é que você tem a sua equipe e a sua equipe não sabe para onde é que essa empresa está indo? Isso, boa, Aí garoto. Só sabe na tua cabeça aí. O que os líderes fazem? Estamos no mesmo barco. E o cara lá Que de fora. barco, cara? Vai para onde esse barco, meu amigo? Queremos levar o pão de cada dia para casa. Somos uma família. E sim, e aí que família? Tu é quem? Tu é o tio, tu é o primo, tu é o quem nessa família, velho? Não, então assim, assim, eu acho que a gente tem que respeitar muito a academia e os estudos, sabe? E eu li um estudo, não recentemente, mas um estudo que foi feito sobre essa questão do propósito compartilhado, que foi feito por uma instituição americana que trazia uma seguinte situação. Que nosso cérebro, ele tem conforto com a previsibilidade. Olha como é interessante. Por exemplo, se você escutar uma música que você conhece, você relaxa. Porque o seu cérebro decorou aqueles acordes, e esses acordes decorados faz com que você não se preocupe com o que vai acontecer posteriormente. E como você não se preocupa com o que vai acontecer posteriormente, você acaba relaxando. Então, você quer que seus colaboradores relaxem um pouco, diminuam a tensão do dia a dia de trabalho? Compartilhe com ele o propósito da sua empresa para que ele saiba quais são os próximos passos. O que a gente vai fazer a partir de agora? O que a empresa vai agir a partir de agora? Que atitude tomar em situações... O que acontece numa empresa normalmente? Na minha aconteceu recentemente. Um burburinho através de uma informação. Vou contar. Essa informação é interna, mas eu vou contar essa história que aconteceu. A gente passou por uma situação financeira bem apertada esse ano na Connect. No grupo Connect, comentou, né? O mercado... Quando tem mudança de governo e algumas coisas assim, eles acabam mexendo muito com a indústria. E assim, a gente também tomou algumas cabeçadas aí de alguns clientes que não pagaram pra gente. E aí acabou dando alguns problemas. Eu cheguei pro meu time de supervisores. Eu tenho lá 2 escalas. Eu tenho supervisores e abaixo de supervisores eu tenho líderes. Cheguei pra turma e falei bem assim, gente, ó, vamos analisar os cortes. Porque o negócio tá apertando, a gente tem que ver corte. O negócio é sério.
E se essa informação vazou, cara, para os colaboradores da empresa e virou um Deus nos acuda? Todo mundo Ó, achando que- eu vou ser demitido, quem vai ser demitido vai ser eu, vai ser tu, quem vai ser. São pais de Deus do família, céu. cara. E aí eu levo muito a sério, sabe? Nossa, isso aí. Muito a sério. A gente tá tratando com pai de família, com mãe de família, com filho, com ser humano. Isso eu levo muito a sério. Isso cria um clima de instabilidade tremendo. Cara, na eu empresa. cheguei na empresa, as pessoas olhavam pra mim com medo. Nunca aconteceu isso dentro da minha empresa. E eu sem entender, Eu juro você sem entender. Chegou o inimigo. Só que eu tava mal, cara, da cabeça. Foi um período que eu também tava enfrentando os problemas com ansiedade, porque foi um ano muito difícil pra mim. Vou abrir uma informação minha, pessoal, pra você. Esse ano, a minha empresa teve, ao mesmo tempo, 23 protestos em cartórios. 23 protestos em cartórios. Por conta de uma organização financeira ruim que aconteceu através de falta de pagamento. E eu trabalho com, pagamentos altos. As obras que a gente fecha é 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Então, quando o cara falha de pagar, meu irmão, não é 50 mil, O não é 100 investimento mil. é alto, né? Exatamente. E o que aconteceu? E aí, eu tenho orgulho pra caramba de falar isso hoje, porque graças a Deus hoje a gente não tem nenhum desses 23 protestos mais em cartório. A gente conseguiu em 2 meses sanar tudo, resolvendo tudo, negociando com o cliente, negociando com o banco, fui lá no banco negociar. Eu fui negociei tudo. E eu até surpreendi até o meu contador, quando eu disse pra ele, a gente já tá sem os protestos. Caramba, como foi rápido. Ele até ficou preocupado. Ele disse, peraí, como é que tá o fluxo de caixa? O que você fez aí pra poder fazer isso? Eu negociei com todo mundo. O que era maior eu negociei pra pagar parcelado e o que dava pra quitar eu fui quitando. E aí, cara, não precisou demitir ninguém dentro da empresa. Não precisou fazer nenhum corte. Né? E aí, só que quando eu voltei de viagem, já tava sendo resolvendo essas coisas já. E tava até aquele burburinho. Aí o que eu devo fazer? Chamei todo mundo pra reunião. Todo mundo na minha sala de reunião, vamos conversar, vamos olhar todo mundo no olho e vamos dizer, pessoal, o que tá acontecendo? Eu já sabia o que tava acontecendo, né? Mas o que tá acontecendo? Queria só ouvir, né? Não sei o que tal. E ninguém meu falando, não sei o que lá. Eu disse, bom, eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Vocês estão cientes sobre a lista negra que existe? Todo mundo. Lista Meu negra? Deus. Tá pega, é verdade, né? Eu disse, pois ela não existe. Essa lista negra ela tá na cabeça de vocês. Não existe. Vocês que criaram. Não tem. Foi criado através de uma fofoca dentro da empresa, né? Que a gente, é uma coisa que a gente luta pra combater também. E ninguém aqui. Aí eu expliquei tudo. A gente passou por uma situação financeira ruim. Foi difícil, teve todo esse processo, só que hoje nós estamos sanando isso. Graças a Deus a gente vai terminar 2024 sem nenhum problema nesse nível. Nós conseguimos parcelar, ajustar e tá tudo certo. E não vai precisar ninguém ser demitido. Inclusive, hoje na minha empresa, todo mundo já recebeu o que tinha de receber em 2024. 13º, salário, tá tudo pago já. Tudo certo. E não teve nenhum. Mas isso causou um problema. E o que a gente tem que fazer como líder? A gente tem que sentar e conversar. Por isso que é tão importante compartilhar o propósito da sua empresa. Você passar para os seus colaboradores quais são os próximos passos. O que você deseja deles? O que a empresa Comunicação deseja? clara, né? Para onde a empresa vai? O que a empresa quer fazer? Eu tenho um plano de abrir uma empresa em São Paulo para poder melhorar a minha parte de logística. A logística da gente aqui é um pouco ruim para montagem de painéis elétricos. E a primeira pessoa que eu conversei foi com o meu time. Quando eu tive a ideia, que eu estruturei a ideia, sentei com todo mundo, pessoal, a gente vai para São Paulo, viu? Não sei quando. Na época eu pensei, daqui a uns 5 anos. Ainda tá rolando esse tempo ainda. A gente vai para São Paulo, mas a gente vai. E aí eu acho que o líder tem que fazer isso, ele tem que compartilhar com os colaboradores. A gente precisa fazer com que eles se sintam parte de todo o processo. Pronto. Sim, e que eles são importantes até chegar lá, né? Exatamente. E vocês entendem desses 3 pilares que foi algo que eu concordo com simplifiquei para liderança, né? E hoje, quando eu palestro sobre liderança, eu palestro falando sobre o CEP. Adorei o CEP, Que é cara. isso. Comunicação clara, empatia genuína. Empatia genuína. Porque sem empatia... Sem estratégia. Exatamente. Sem estratégia... Isso aqui não pode ter estratégia, nesse ponto. Empatia tem que ser genuína. E propósito compartilhado. O CEP ele é estratégico, mas a empatia ela precisa ser genuína. Tem que ser genuína. Porque não tem condição de você se importar com os outros de forma estratégica. Pensando no... Não. Verdade. Não tem. Não vai dar certo. Ô, isso Erickson, vou lhe dar uma missão difícil. Que eu Não, acredito que peraí. você já parou. Peraí. Peraí. Você rapidinho, vai meu fazer o amor. quê? Me desculpe. Não, mas não é essa missão que você está pensando. Me desculpe, não. Se me alisar um pouquinho, eu dou, faço um pix. Aí Antes tu deixa disso, eu alisar. queria que ele falasse do digital Sim. para uma pessoa que não precisaria, teoricamente,
e como isso agrega, né, no seu papel como líder e também no desenvolvimento da Conecta. Não, agora não. No próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Não, pode falar. Reteu até agora, velho. Bom, isso aí, É Marcelo. uma curiosidade minha, assim, de Pronto, fato. e é importante, eu recebo muitos directs, porque muita gente que trabalha no meu ramo de outro lugar do Brasil me seguem, e aí o pessoal pergunta muito isso, por isso que eu disse que isso aí é um ouro que tá guardado. Primeiro, como é que você vende para indústria sem usar rede social, porque a gente não dá para patrocinar o meu produto, porque não vai vender. Porque o meu cliente hoje, o de hoje, os gerentes, os donos das indústrias, eles não usam rede social. Os gerentes que eu atendo, que eu fecho contrato de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, essa galera não tem Instagram. Se tem, não usa. Então, ele nunca vai chegar no Não Instagram vai ver deles. você nunca, né? É. O LinkedIn ainda é mais usado, mas não. Qual a importância do digital hoje? Primeiro, antes de falar sobre a venda, é que hoje no digital a gente se comunica com uma geração que vão ser os líderes do futuro. Então, a minha empresa, eu com certeza vou morrer um dia, mas eu não quero que a minha empresa morra. Então, eu estou me comunicando hoje com os líderes do futuro. Então, o pessoal do futuro vai entender e o que é. tem isso lá, claro, bom e claro. Com certeza. Então, eu estou me comunicando com líderes de futuro, seja o pessoal da faculdade. Eu participei muito, quando eu tinha um pouco mais de tempo, dentro da faculdade, eu era consultor de startup, ajudava a turma em startup, justamente porque eu estava me comunicando com os líderes do futuro. E a rede social, ela é um lugar muito bacana também, além de ser um lugar de ódio, de distribuição de ódio, também é um lugar de compartilhar coisas boas. Sim, O meu contato com o Thomas, o meu contato contigo, ele nasceu dentro de uma rede social. Então isso, tudo bem que a gente se conheceu em eventos também, mas a rede social nos aproximou. Então a rede social, ela aproxima e ela abre portas também para você, nesse ponto. E foi assim que eu comecei a fazer conteúdo para o Sebrae. Quer dizer, eu comecei a criar conteúdo para empreendedores e, tipo, agora... E chamou a atenção do Sebrae. Nesse time agora que eu já contei minha história, você entende que eu só queria criar conteúdo para o eu mesmo, o Henrique do passado, que não ainda entendia que podia ser empresário lá. Então comecei a criar conteúdo pensando nisso. O cara que me indicou a criar conteúdo foi um cara muito conhecido da rede social e do meio do business, que é o João Kepler. Eu conheci o João Kepler. É uma história muito interessante. Eu estava lendo o livro do João Kepler, o Smart Money, em um trator que eu estava fazendo a instalação numa fazenda. Um colaborador meu tirou uma foto, me mandou essa foto. Eu achei a foto muito massa, postei a foto, dizendo o quanto que os livros me ajudavam e quem eu era. Menino da periferia, do Vejal e tal. Marquei o João Kepler. Nunca imaginei que o João Kepler ia ver. O João Kepler viu e quis falar comigo. E aí, eu conheci o João Kepler, a gente conversou e tal. E assim, em pouco tempo ele me deu uma mentoria de dizer bem assim, ele fez, tu já palestras sobre a tua história? Eu disse, não. Ele disse, tu tem que palestrar. Aí eu falei, cara, não tem interesse disso, porque eu não pretendo... Parecia que eu tava querendo dizer, eu cheguei aqui, eu sou isso. Aí ele falei, não, peraí. Não faça por você, faça pelas outras pessoas. Isso. E aí, o João Capa deu uma virada assim na minha cabeça, sabe? Então, depois eu fui lá no Bossa Nova em São Paulo, ele me convidou para ir lá, eu conheci o escritório dele em São Paulo. Depois eu fui para outro evento dele e ele até me usou como referência, foi o Erickson aqui e tal. Ele é um cara super gente boa, me aproximou de muita gente. Ele me apresentou o Rick Chester depois, me apresentou o Thiago Nigro, o João Capra que disse: Thiago, vem cá, conhece aqui, esse cara aqui é do Vegel, esse cara é uma periferia de Maceió, tu precisa conhecer. Conheci muita gente através de João Capra, assim. Se ele fosse nordestino, ele é nordestino não, né? Ele é do Amapá, parece. Só que a família dele é do Pará. Se ele fosse alagoano, ele ia dizer: vem cá, Thiago. Conhece essa arrombada aqui, esse bicho é desenrolado, né? É desenrolado. E aí eu comecei a fazer isso para as outras pessoas, e através disso, começar a fazer algo para os outros, recíproco, tanto que o Sebrae me encontrou e hoje eu crio conteúdo para o Sebrae Nacional. Dentro do meu Instagram, hoje eu ganho dinheiro com rede social. Já monetizou aquilo. Virou outro negócio meu, as redes sociais, porque eu crio conteúdo. E aí eu passei de ser o bestão que tava lá nas redes sociais. Não, bestão não. Seu título era otário. É otário. Otário. E não era otário, era otário. Otário. Não, e o pior é que esse título é dado por quem tá mais próximo da gente, né? E quem não faz nada, velho. O pior é o cara que não construiu nada. O cara que não construiu nada chama você de otário. Aí o que acontece? Eu passei a fazer isso depois, através de uma agência lá de Brasília, os caras me encontraram e hoje eu crio conteúdo para as redes sociais. Então hoje o meu trabalho nas redes sociais é focado em empreendedores e líderes
e títulos de negócio. Focado em negócios, né? E aí eu não vendo minha empresa, se eu observar lá, não tá diretamente. Eu falo lá sobre engenharia e tal, mas uma vez até, se eu não me engano, foi o Careca que me questionou isso, porque eu não falava mais da minha empresa. E eu falei pra ele que não tinha, meu cliente não tá lá, pô, porque, por isso que eu não falo. Mas de forma Mas ela direta você aparece. fala. De forma Então, direta. exato, né? De forma indireta, porque eu tô me comunicando com líderes de Você futuro. não vende seu produto de forma explícita, mas você vende a sua marca o tempo todo. Pô. Pronto, é isso. Eu até vou fazer uma crítica a você aqui, de antemão. Peraí, né? Assim Cadê não. a camisa desse cara? Da Connect. Ele tem uma marca. Então, vou lhe mostrar. Ela tá aqui comigo. É isso aí, cara. Esse aqui é meu crachá hoje, pô. Isso aqui, na verdade, a marca da Connect tá aqui, né? Tem até um tablet atrás dele ali. Ele botou ali sem a gente nem perceber, não foi? Vai pagar, não Vai patrocinar. Eu Vou vou dizer... dizer, tá devendo você, a Game Station. Tem outra empresa que a gente falou aqui, daqui a pouco eu lembro. Quando a gente fez um shopping aqui em Delmiro Gouveia, que foi a minha empresa que fez a instalação. No dia da inauguração. A gente teve lá. Pronto, quem fez toda a instalação No elétrica. shopping de Delmiro Gouveia. Toda a instalação elétrica e hidrossanitária daquele shopping foi feita pela Connect. Toda a instalação. Porque tudo ponto de luz você vê ali lembrar foi do da nome do Connect. shopping agora, mas enfim. É Shopping da Vila. Da Vila, isso E mesmo. aí. A sirene lá 10 horas E aí eu fui na inauguração daquele shopping, eu tava lá, né? E aí eu tava todo de preto, não tava de farda. E a gente tava. Porque a gente não tava de farda, porque a gente tava no meio do povo. Porque quando você vai fazer uma inauguração do empreendimento, até isso a manutenção sofre. A manutenção não pode aparecer. Porque se a manutenção aparecer, tem coisa errada. Se você vê o Vai cara dar da a manutenção entender que- correndo aqui, você fala, queimou Dá alguma vontade coisa, de ir tocou embora. fogo. Então, Será que é fogo? se você observar, a manutenção tá sempre discreta, os holds do show tá sempre discreto, de preto. Então eu tava todo de preto, né? Com a minha equipe lá, paisana, todo mundo com um rádiozinho aqui, com fone de ouvido. Foi uma zoeira, porque a gente ficava zoando no rádio, tirando onda do outro e tal. Não tava dando nada errado, vocês ficaram tirando onda do Não, outro. tá tudo bem, né? Fui passar por uma área restrita, aí o cara não me conhecia, né? Botou a mão no meu peito assim, pau. Eu, Ai, pra onde? que foi, cara? Aí os caras, os meus colaboradores começaram a rir lá. Já. Eles já estavam Não, lá. porque os caras já me conhecem, né? Sabe que eu, tipo, não vou dou ligar carteirada, pra não nada, dou não. carteirada nessa parada. E eu comecei a rir. Eu falei, não, pô, eu trabalho na Connect. Eu quero. Assim, a gente tava de crachá. A gente não tava de roupa, mas tava de crachá. E eu era o único que não tava de crachá, eu não tinha levado meu crachá. Aí ele fez, trabalha na Connect? Eu disse, pô. Aí, aqui, meu crachá. Ele, tá. Ele viu a marca e graças à minha tatuagem. Depois disso aí você eu nunca fiz. mais usou manga longa, né? E essa tatuagem ela tem um significado muito importante. Todas as minhas tatuagens têm um significado importante, mas essa tem um significado muito importante também, porque quando eu resolvi fazer essa tatuagem, eu tomei uma decisão na minha vida. Ou isso aqui vai dar muito certo, ou isso vai ser uma frustração pro resto da vida. Porque Mas vai imagina tá aqui, só, mas vai imagina tá- só. ela vai- Não, mas ele tinha que fazer dar certo. É, pô. então. Sim, pô. Não, Isso- então, isso- e mesmo que ela fosse uma frustração, ia estar ali pra ter ensinado de alguma forma. Então, Onde eu assim, errei? o motivo, eu tenho que fazer isso dar certo, porque senão eu vou olhar pra esse aqui e vou ter uma ter frustração raiva. na minha vida. Então, é outro motivo de fazer esse negócio dar certo. Né? Eu Sim, queria... muito Vai lá, incrível. meu irmão. A missão que eu ia dar a você era o Atualização seguinte: mais dois. Alice, vai que eu faço um pix, eu faço outro pix. Que conselho você daria para o Erickson há 20 anos atrás? Aquele Erickson que estava começando, desmontando o computador, fazendo merda. R$50 teve que pagar por causa de uma borracha. Mas assim, não necessariamente nesse sentido. Mas que conselho você daria àquele Erickson? Caramba, agora você me pegou. Pela segunda vez, né? Que Vai, a outra foi em off. Caramba, velho. Eu sei o que eu diria, mas. Teve uma época da minha vida que o meu pai foi comprar pão na padaria. E eu sempre conto essa história porque eu gosto muito de lembrar dela. E o meu pai comprou 2 pães, que eram meus, que eu comia 2 pães. Sim. E meu pai não comprou pão pra ele. E eu não entendi, eu era muito novo, né? Sei lá, tinha 11 anos. E eu perguntei ele na padaria, pai, o senhor vai comprar pão não? Ele disse, não quero não, meu filho. E, assim, meu pai não queria passar pra mim a frustração de que ele só tinha aquele dinheiro. Mas eu acompanhei todo o processo e vi quando ele foi lá num copinho, pegou as moedinhas, contou as moedinhas que tava levando, só tinha aquilo lá mesmo, foi pra padaria e comprou esses 2 pães. E aquele menino ali, né, aquele Henrique ali, eu converso com ele todos os dias, Tom. Todos os dias, cara. Um dos meus maiores cansaços esse ano foi ter viajado muito. Eu não contei exatamente
Mas no aplicativo de uma companhia era só, eu só não viajei por uma, viajei por várias, mas só de uma eu fiz 26 trechos de viagem. Eu peguei 26 voos esse ano. Eu estive nesse aeroporto aqui de Maceió no mínimo 2 vezes por mês. E outros aeroportos aí do Brasil. Porque minha empresa atendeu em Salvador, a gente teve serviço em Sergipe, no Paraná, no Pará. E esse menino que você pediu para eu conversar com ele, eu converso com ele todos os dias, porque certo dia eu estava numa sala VIP de um aeroporto, que, assim, graças a Deus, um esforço muito grande. Hoje eu tenho acesso, o menino da periferia tem acesso a esses lugares. E eu estava cansado, cara. Cansado pra caramba, sabe? E eu dizia pra mim mesmo assim, pô, eu queria estar em casa, com a minha filha, jogando meu PlayStation e aproveitando do conforto que eu demorei tanto pra ter e hoje eu tenho. Ele não consegue usufruir com frequência. E aí eu conversei com aquele menino, eu dizia, putz, uma vez eu tava no meio da rua, na rua José Cavalcante, lá no Vegel, passou um avião e eu disse assim, um dia eu vou andar num bicho desse. No bicho. E assim, eu tava dizendo, caramba, como eu tô sendo ingrato com esse menino, sabe? Porque Eu pedi tanto. aquele menino queria só andar, velho, no bicho desse. Hoje eu Anda andei mais de no 30 avião do vezes. que no carro, né? Andei mais de 30 vezes no ano já e eu tô dizendo que eu tô cansado, sabe? E isso, então, eu converso hoje com esse menino o tempo todo porque eu pego aprendizados pra mim. Mas respondendo a sua pergunta, se eu poderia dizer algo pra ele, eu só iria dizer o seguinte, dizer, ó, tenha paciência, porque eu era um cara muito acelerado, muita vontade de fazer e de agilizar o processo, eu ia dizer, tenha paciência, continue no seu ritmo, aproveite o máximo de tempo com seu pai, como realmente eu fiz, muito involuntariamente. Foi incrível, porque, tipo, a minha última viagem a trabalho antes do falecimento do meu pai, ele foi comigo, cara. Eu tava trabalhando uma semana toda numa usina, de manhã até à noite, muito cansado. A minha equipe tava muito cansada. E aí o lance da empatia genuína, que é algo que não é estratégico, eu disse, a galera não tá conseguindo. Eu vou voltar para Maceió, eu vou deixar os meninos em casa e vou sozinho viajar no sábado. E aí meu pai, eu como conversava com meu pai muito, disse, pai, eu tô indo em Maceió, vou levar os meninos, e amanhã de manhã eu vou. Ele disse, você não vai sozinho não, Riquinho, eu vou com você. Ele viajou comigo, com a farda da Connect. Eu tenho esse vídeo, eu filmei o dia todo a gente trabalhando. Tem até esse vídeo no meu Instagram pessoal, que tem um Instagram pessoal que é meu álbum de fotografia. E a gente viajou e fez isso juntos. E eu aproveitei pra caramba todos aqueles momentos, a gente conversou, a gente riu, foi muito bom. E eu ia perder o voo no outro dia para ir pro Pará. Quase que eu não ia. Ele foi lá me buscar, me levou pro aeroporto. E eu disse a ele, pai, na próxima vez que eu for pro Pará, eu quero que o senhor conheça o meu escritório lá. Que para mim foi o máximo eu apresentar ele para minha mãe, né? E seria o máximo apresentar ele pro meu pai. Hoje tem uma foto dele lá. O nome do espaço é Espaço José Pereira Marques Filho, o nome do nosso escritório lá. Eu nomeei o escritório, coisa que normalmente a gente não faz, né? Mas eu nomeei como forma de agradecimento, de ser grato a ele. E assim, eu diria isso para esse menino, ó, aproveita o máximo de tempo com seu pai, com a sua família, com a sua mãe. Tenha paciência que vai dar certo e só faça uma coisa, só não desista. Porque a vontade de desistir, ela bate na porta da gente assim, várias vezes. Várias vezes. E tudo tem seu tempo. Eu digo isso pra minha filha hoje. Por fim, é isso. Tudo tem seu tempo. E continue reinando, né, menino? E continue reinando. É isso aí. Que uma hora você vai abrir uma máquina e vai descobrir alguma coisa diferente. Cara, Essa pergunta ela é fascinante, porque quando o Thomas conversou sobre isso, ele falou pra mim, bicho, eu tenho uma pergunta pra fazer, acho que vai ser massa. Bicho, essa pergunta ela é muito boa pra muita gente, mas pro cara que tem uma história como você, ela é crucial, entendeu? Acho que essa pergunta, ela engrandeceu esse episódio mais do que... não descredibilizando todo o aprendizado que foi passado aqui, mas ela... assim, ela abraça muita gente, entendeu? Essa questão de ter essa paciência. Eu sou o cara chato desse podcast, porque eu tenho que dizer que tá chegando na hora
e esse cara fica com raiva toda vez. Tem que os caras têm que toda fazer. vez, Por favor. aí. Toda vez. Não, Vai colocar. o A quem diz sou eu. Eu pego o A quando ele diz isso. Porque Mas, quando tá bicho, ficando bom é a hora que ele intervém. A gente tem uma lembrança aqui, que é uma coisa que a gente criou para o nosso convidado. Você já assistiu alguns episódios, não sei se você chegou a ver, Sim. mas o menino da produção vai entrar aí e vai trazer uma coisa que a gente faz de coração, que eu espero que você goste, que você coloque lá na sua mesinha e coloque no seu escritório, que é algo massa. que você vai lembrar da gente aí por muitos anos aí. Valeu. Cara, vocês gostam de chocolate, né? É. A gente acha o Puxa, convidado também. Caramba, que incrível, velho. Aí tem alguns momentos, com certeza, que tem uma importância grandiosa na sua vida aí. E as pessoas mais importantes também, acredito. É verdade. Valeu, velho. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de poder participar aqui, de poder compartilhar. Acho que é uma grandeza muito grande da gente poder compartilhar as nossas vitórias, as nossas derrotas, para que as pessoas aprendam, né, sobre isso. Eu tive realmente um ano muito difícil e eu lembro que o mês passado você tem que começar a dizer, meu Deus, eu quero que esse ano acabe, velho. Porque foi um ano difícil para um gestor, acho que o financeiro é muito difícil. E eu não vejo como uma falha, sabe? Eu não vejo como uma fraqueza, eu vejo como um aprendizado, porque nessa vida ou a gente acerta ou a gente aprende. É isso. É clichê, mas é verdade. Ou a gente acerta ou a gente aprende. E aí, às vezes, você confia num cliente que vai fazer isso, que vai aportar um dinheiro ali. Tipo, foi o que aconteceu com a gente antecipou uma compra alta, uma compra de R$500 mil para poder o cliente poder agilizar o processo do cliente. Depois a gente teve um problema com o aporte do cliente. E isso São os aprendizados que... Virou uma bola de neve, né? Não E aí teve são, um ano não. muito difícil, cara, assim, que eu enfrentei muita coisa, foi muito desafiador a nível de gestão. E chegar no final do ano, como a gente chegou agora na empresa, com tudo quitado, com meus colaboradores já com 13º na conta, com o salário na conta. Agora a gente nem tá no dia 15 ainda, né? Dia 13. Dia 13, né? Não sei quando o episódio vai pro ar, mas hoje é dia 13, a gente tá gravando aqui. E aí, e a turma já tá com tudo certinho. Cara, você não tem ideia. O alívio que é o peso. A gente que é empreendedor, tirar esse peso A das montanha costas. russa, né, que a gente vive, na verdade, né? A gente tem hora que desce, dá o frio na barriga, depois relaxa e sobe. E mesmo com 10 E que anos, vai mais de existir. 10 Não, anos. e não vai ser só esse ano. Todos os Exato. anos vão ter. E, na verdade, quanto mais a gente se desafia, mais a gente encontra os desafios verdade. pelos caminhos. Se a gente ficar na zona de conforto, a gente não vai enfrentar nada disso aí. Se a gente ficar pequenininho ali. Então, como todos os episódios, o intuito principal é te ensinar, é levar conhecimento, é levar à evidência a história de um cara desse que saiu do Vegel, Erickson, que me chama muito a atenção, assim, pela gratidão que ele tem pelo pai dele, né, pela mãe também, mas o legado do pai dele, que ele diz que tem uma obrigação de continuar. Um cara que tem orgulho de dizer que saiu da periferia, e muitas das vezes as pessoas evitam falar do lugar que saiu. E nesse episódio a gente aprendeu um pouco sobre escolher melhor os lugares, as pessoas, fazer o algo a mais, não se preocupar em ser o otário. Não se preocupe, se você hoje é o otário, amanhã os otários que falaram que você era o otário vai bater na tua porta até para você ensinar como é que chegou lá. A ficar um pouco mais em casa, aproveitar bem a família, a gostar de pessoas, não tem como ser um bom líder se não gostar de pessoas, a comunicar de forma clara, a ter empatia, a ter propósito e principalmente não fazer por você, fazer pelo próximo. Isso que você falou aí, eu acho que Resume, é de suma importância. A gente não está fazendo, inclusive, esse podcast para a gente. A gente está fazendo pelo próximo. Trazendo histórias como a tua, como todas aquelas que já passaram por aqui, a gente está deixando alguma coisa aqui. E a gente está ensinando. Principalmente aos nossos filhos, né? Nós temos filhos aqui, nós 3 temos filhos. E, cara, muitíssimo obrigado. Estamos no 7º episódio. Esse tem um gostinho especial, né? Porque, não diferente do Peron, toda a tua fala, assim, todo momento da tua fala, principalmente quando você fala da tua liderança, de tudo que tu faz, eu me identifico demais e me deixa feliz em saber que eu estou trilhando um caminho certo, trilhando um caminho correto. E aí, Marcelo? Meu irmão, só tenho a agradecer por você ter se disponibilizado para estar aqui com a gente, né? É um momento que não é fácil, como você viaja muito, e é um momento que você abdica de estar em algum lugar com a sua família, na empresa,
E você veio aqui, trouxe conhecimento, trouxe várias coisas que para mim tá tudo anotado. Espero que a galera não perca esse momento, né, de anotar cada ponto que foi falado. E, cara, obrigado de verdade. E é triste, mas a gente tá chegando ao fim, né? Eu não queria, né? Muito é sempre obrigado, uma vontade velho. sua. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui também. Não só compartilhar, ouvir também vocês. Vocês deram bons insights aí. Que a gente nem percebe quando a gente dá bons insights. Que eu também. Tá anotado aqui na minha cabeça algumas falas que a gente teve aqui. Algumas histórias que vocês também compartilharam. E agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar. Hoje em dia, eu acho que o tempo é a moeda do século, né? Agora, Com né? certeza. Então. Sem dúvida. Ter esse tempo e com vocês, um tempo de qualidade. E pode ter certeza que, pra mim, foi a maior satisfação poder conseguir ter esse Cara, tempo aqui valeu, também. obrigado. Sem dúvida. Erickson, pra gente encerrar, não fugindo do roteiro. Só um ponto. Marcel, você tá convidado para um churrasco lá na minha casa, viu? Tudo certo. Por favor, leva o Thomas. Vou Só levar porque eu quero ele. deixar uma Será que indignação ele aqui. vai, bicho? Ó, Eu já convidei o Thomas 2 vezes para churrasco na minha casa e ele não foi. Agora tô convidando o Marcel, viu? E aí tu leva o Thomas, Eu levo. tá? Beleza? Vou ver se ele caiu. Pronto, valeu, obrigado. Tá vendo, bicho? Pra não perder. Eu vou pra esse churrasco. Eu vou Galera, postar. ativa o sininho, viu? Ativa o sininho. Não, mas né? vamos ser calma, pô. Você é mulher. Era o sonho dele dizer isso. Tu acredita? Isso eu quero fazer um podcast só pra falar aquilo. Ativa o sininho, deixa o like. Ativa o sininho, deixa o seu like. Erickson, pra não perder o costume, olhando pra aquela câmera ali, deixa um conselho, um recado para aqueles empreendedores que hoje estão empreendendo, que vão empreender, que são donos, são futuros donos, a que querem ser um bom líder pro mundo, pro Brasil e pra onde você quiser. Você vai dar esse recado aí. Boa. Vamos lá. A gente falou aqui sobre uma comunicação, uma empatia, um propósito, uma empatia genuína e um propósito compartilhado. São 3 pontos muito importantes. Mas tem diversos. Se a gente fosse abrir assim, tem diversos. Tem um ponto que não falou, mas que também é crucial para uma liderança. É ouvir. Então, falar é muito bom. A gente passou aqui 1 hora e meia conversando, falando. Mas ouvir é muito importante no aprendizado. Então, você que é líder, que é empreendedor, escuta um pouquinho mais seus colaboradores. Muitas vezes, um colaborador desobediente, ele fala muito mais sobre você do que sobre ele. Porque, às vezes, a desobediência dele está sendo uma revolta ali interna contra uma atitude sua. E ele não está conseguindo se expressar bem. Então, por isso que é tão importante ouvir. Então, calibra um pouquinho os ouvidos e escuta mais seus colaboradores, teus liderados, escuta as pessoas que estão em volta e coloca em prática o que a gente conversou aqui. Se você tem mais experiência também, comenta aí nos comentários do YouTube com experiências diferentes do que a gente trouxe para que a gente possa também comentar. Eu vou lá comentar também, vamos esses conversar. resultados, né? Eu acho que é importante, né? Isso, exatamente. Agora Aposto, chegou meu o amor. seu momento. Pega Pessoal, esse microfone e olha naquela câmera ali. Estamos encerrando mais um grande episódio. Espero que vocês possam ouvir e voltar, mas não deixa de compartilhar esse episódio, ativar o sininho, né? E, Thomas, Quem será? quem será o próximo dono? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, num estúdio diferente, numa proposta diferente. Talvez no próximo a gente tá no que a gente sempre fica. Mas eu vou assistir esse episódio, se eu gostar, eu não quero voltar mais não. Mas a você que está aí, muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse episódio. Gratidão pela tua audiência. Compartilha esse episódio. Mais uma vez, ative esse sino, pelo amor de Deus, senão o Marcelo não dorme, viu? Ative e compartilhe. Muito. Quem será o próximo dono do próximo episódio? Até mais.